Bom dia a todos. Hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos abordar o tema a relação do titular com o juízo corregedor permanente. E ao meu lado estará o Dr. Márcio Bonilha Filho, que falará conosco a respeito desse importante tema, que é a relação de um titular de cartório, de um tabelião, de um oficial de registro com o seu juízo corregedor permanente, com o juízo corregedor. Bom dia para Ornella, minha querida amiga que fala lá de Paris, na França, que chique. Bom dia para o Paulo, que está sempre aqui conosco, Paulo de Tárcio. Bom dia para Micaele, que tem mandado mensagens lindas matinais com reflexões religiosas, de bem-estar. Bom dia para o Wagner, nosso amigo lá do Mato Grosso. Para o Francisco, que é nosso colega e aluno aqui do estado de São Paulo. Bom dia para o Vitor, toda a galera que vai chegando aqui devagarzinho para o nosso Quinta com o DG. Antes de convidar o Dr. Márcio, professor Márcio Martins Bonilha Filho, bom dia para a Maísa que está aqui. O pessoal pode ir mandando bom dia, dizendo de onde fala. Quero deixar dois recados importantíssimos para que a gente possa aqui chamar o Dr. Márcio e conversar bastante sobre esse tema, que é um tema bem legal, um tema importante. Primeiro recado é que a nossa programação aqui, o nosso Quinta com o DG, é uma programação semanal. Bom dia para o Rafael. Todo dia, toda quinta-feira, eu falei bom dia, falei todo dia, toda quinta-feira, 7h38 da manhã, aproximadamente 7h38 da manhã, temos o nosso Quinta com o DG, e, em regra, fazemos quintas-feiras no período da manhã. Uma semana ou outra a gente muda aí o dia, o horário, dependendo de compromissos, feriados, mas a regra é que quinta-feira, 7h38 da manhã, estejamos aqui, por isso marque na sua agenda para estar sempre conosco. Por quê? Porque estando conosco aqui ao vivo, você tem, primeiro, um compromisso de aprendizado consigo próprio, aquele compromisso de aprender, de estudar, e também você pode tirar dúvidas aqui nos comentários que estão na nossa live, na nossa programação. O pessoal às vezes pergunta, vai ficar gravado, Arthur? Fica gravado, mas a galera normalmente não vê live gravado. O importante é estar aqui ao vivo, compromisso de aprendizado, tirando dúvidas. Bom dia para o Frank, que também está sempre conosco aqui. Uma alegria ter o Frank. Segundo pedido, segundo recado, um pedido, na verdade, que eu faço para vocês, antes de já convidar o Dr. Márcio, é que compartilhem a nossa live. Do lado da caixa de comentários tem um símbolo que parece um aviãozinho, e nesse símbolo, você clicando nesse símbolo, você pode compartilhar a nossa live com outras pessoas, e essas pessoas podem desfrutar do aprendizado que nós vamos ofertar nessa manhã de quinta-feira. A Ju aqui manda um bom dia, que alegria ter a presença do Dr. Márcio. Compartilho da sua alegria, eu sempre fico muito feliz em ter o Dr. Márcio aqui conosco, que foi meu examinador, foi uma pessoa muito importante. Dr. Márcio, se o senhor estiver me ouvindo aqui e conseguir clicar ao lado da caixa de comentários, no símbolozinho de um mais, pedindo para participar, eu agradeço, porque eu estou tentando colocar já o Dr. Márcio aqui na live e não estou conseguindo. Às vezes dá agora acho que nós vamos conseguir um convite para o Dr. Márcio. Vamos ver se ele consegue entrar. Vamos aguardar. O Francisco aqui também falando que já foi examinado pelo... agora deu certo. Dr. Márcio, muito bom dia. Que honra e que alegria ter o senhor aqui novamente na nossa programação. Seja muito bem-vindo ao Quinta com o DG. Uma honra ter o senhor aqui. Bom dia, Arthur. Bom dia a quem nos acompanha e a quem posteriormente verá na gravação. Minhas saudações, minha alegria em reencontrá-lo. A gente está precisando fazer um encontro até presencial, mas enfim... estou muito contente. Nós, de comum acordo, fomos trocando umas ideias em relação ao tema, e acho que é um tema pouquíssimo explorado e bastante atual, sobretudo em função dessa movimentação que ocorreu com os aprovados neste último concurso do 12º. E isso é uma mutação, porque quem já é até da atividade remove ou é provido
na qualidade de aprovado, mas vai ter que ter uma vivência nova, na nova comarca, na nova serventia e nessa nova relação com o juiz corregedor permanente. Mas antes de adentrar nesse tema, eu quero aqui enaltecer, é inevitável falar de concurso, né? A importância de concurso. E olha, Arthur, eu aproveito aqui, nós temos assim ícones na atividade. Você é um modelo, é um exemplo de um concursado jovem, dinâmico. Você é um dínamo, eu já falei isso. Você tem você é um exemplo, porque você não se acomodou. Você escreve, é atual, é atuante, é contemporâneo, está na vanguarda do seu tempo e ainda se preocupa com os seus colaboradores de uma forma exemplar, de dignificar a atividade e sobretudo, de ter esse coração grande em apoiar boas causas, nobres causas, grandes demandas. Enfim, você é assim, uma pessoa que merece todo esse seu sucesso, tá bom? Obrigado, doutor. Eu recebo aqui para tratar do tema da corregedoria permanente. Se me permite, eu queria até fazer uma introdução, uma introdução técnica do que significa a corregedoria, né? Na origem do termo, quem me ensinou isso foi o saudoso corregedor-geral da Justiça, Alves Braga, com quem eu tive a honra de integrar a sua equipe. Vai fazer 28 anos. Nós pegamos a gestão que veio com a Lei 8935 de 94, pegamos na unha lá a lei que veio, a 8935 em 94, exatamente no biênio 94-95. E o doutor Alves Braga era uma pessoa muito estudiosa, ele tinha um conhecimento muito grande sobre a República, uma série de coisas, e ele falava assim nas reuniões. Corregedoria. Corregedoria significa correger, regência em conjunto. No âmbito do Judiciário, é a Presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria-Geral da Justiça que regem as diretrizes, obviamente no âmbito estadual, dentro dos seus limites, dos destinos do Judiciário e do extrajudicial. Daí a Corregedoria, evidentemente, que tem também aquela atribuição correcional, eminentemente fiscalizadora, né? De, primeiramente, orientar, dentro dos limites, traçar diretrizes, o que de uns 10 anos para cá acabou sendo, sofreu uma modificação muito ampla em relação à atividade do CNJ, que acaba padronizando no âmbito de todo o país os regramentos, mas São Paulo sempre esteve na vanguarda, né? E acaba que traça essas diretrizes e recepciona reclamações, e aí pode pegar uma outra feição de analisar, apurar irregularidades e instaurar procedimentos de natureza disciplinar, observado o contraditório, ampla defesa, e aplicar as sanções correspondentes. Essa é a função da corregedoria. No âmbito estadual, todas as serventias, qualquer que seja distrito, município, comarca, ela vai ter na estrutura da distribuição das competências, das atribuições, um juiz corregedor permanente. O juiz corregedor permanente de uma comarca inicial, de um porte pequeno, ele provavelmente será um juiz único, aí ele vai deter a corregedoria permanente de todas as unidades respectivas daquela comarca. Então, ele vai ser o corregedor do registro civil do distrito, de um distrito longínquo, do registro civil das pessoas naturais da sede da comarca, do registro de imóveis daquela comarca, do tabelionato de notas, e assim ele vai ser um corregedor pleno em relação a toda aquelas serventias. E, em contrapartida, no lado da capital, nós temos aquela magnitude
de especialização em relação à primeira e à segunda vara de registros, e a atividade do corregedor ela é bastante técnica e destinada exclusivamente à prestação administrativa no âmbito das serventias. Então, esse é o grande diferencial. Eu vou deixar você desenvolver aí e daqui a pouco a gente retoma. Doutor Márcio, primeira coisa, queria retribuir. O senhor é sempre muito gentil e eu gosto sempre de falar. Doutor Márcio, além de ter trabalhado aí na corregedoria, né, de ter sido uma grande referência para notários e registradores, o doutor Márcio foi examinador de concursos aqui no estado de São Paulo e foi examinador de concursos dos quais eu participei. E eu sempre gosto de dizer, pessoal, que o bom examinador é o examinador que extrai o melhor do candidato, né? A gente falava de concurso público e eu sempre que posso falo da importância dos examinadores atuarem, né? Como o doutor Márcio, que sempre... Eu brinco que ele tinha fama de bravo, né? Nos concursos. O pessoal olhava para o doutor Márcio ali, ficava com medo de ser examinado por ele, mas ele sempre foi uma figura muito gentil e muito acolhedora no sentido de não intimidar, não ter uma intimidação com o candidato, né? De ter realmente aí uma busca pelo extrair o melhor, né? E quando o Dr. Márcio e eu conversávamos a respeito do tema desse nosso encontro de hoje, a gente pensou, né? A gente estava trabalhando em duas linhas de possibilidades, trazer algumas dicas aí para o 13º concurso que está por vir, ou falar, até foi uma dica do Dr. Márcio, falou, podemos falar da relação dos novos titulares com o juízo corregedor permanente. E eu acho que esse tema é um tema que merece, de fato, o nosso estudo, porque ele é pouco explorado, né? Bom dia aqui para o Lucas, para o Léo, que chegaram agora. Porque, normalmente, até o pessoal brincou, né? Quando eu postei o tema do nosso Quinta com o DG, o pessoal fala, nossa, a relação com o corregedor, o pessoal já fica... meio parece que com receio, né, da relação com o corregedor. E eu posso falar até por experiência própria, né, nesses meus quase 19 anos como tabelião, eu tive aí, acho que em Campos do Jordão foram 2 corregedores permanentes e agora em Itaquaquecetuba também são 2 até o momento, né? Que essa relação é uma relação muito importante e que é uma relação que, em sendo trabalhada com verdade, com clareza, com a dinâmica que tem que ocorrer uma relação tão séria, né, que é uma relação de um titular de cartório com a corregedoria, ela é uma relação muito tranquila e muito importante, né, porque eu gostei do que o senhor falou aqui, eu até anotei, eu nunca tinha pensado nesse viés da palavra corregedoria, né, corrigir uma regência em conjunto, e faz todo sentido, porque há uma função fiscalizatória, mas ao mesmo tempo o resumo dessa relação não é o resumo de uma relação que somente não que, quando eu falo que se resume a, não é que tem pouca importância fiscalizar, mas não é somente fiscalizar, né? É um trabalho conjunto para que você tenha uma boa prestação de serviço. E quando o Dr. Márcio falou nesse tema, eu falei, esse tema é legal, porque de fato a gente ouve muito pouco, né, falar sobre isso, a gente não tem um explorar de tema um pouco maior. E até eu estava pensando que essa relação ela é tão importante que, claro, ela existe ao longo de toda a delegação, né? Por toda a delegação existe a relação do corregedor ou do corregedor permanente, e aí, claro, da própria corregedoria geral com o cartório, mas o início da atividade ele também passa pela atuação do juiz e corregedor permanente, né? Eu até trouxe aqui no nosso livro da Teoria Geral do Direito Notarial e Registral, que foi publicado nesse ano, até de 2023, eu extraí um trechinho aqui de onde a gente fala do concurso público, que fala o seguinte: fim do concurso público, haverá outorga da delegação pelo presidente do Tribunal de Justiça competente relativa à serventia escolhida pelo candidato. Tal procedimento, por si só, não garante o efetivo início do exercício da atividade. A corregedoria procederá à investidura na delegação e, posteriormente, será dado início ao exercício da atividade pela autoridade competente, que em São Paulo é uma tarefa da corregedoria permanente. Então, olha que legal, né? O próprio
a própria entrada no exercício da atividade, ela está linkada com a corregedoria permanente. Então, eu acho que é uma relação que tem, ela tem nascimento já com o início da atividade e ela vai continuar ao longo de toda a delegação e como o senhor bem disse, há titulares que transitam, né, dentro do concurso público, que fazem uma remoção, entram por um provimento, e aí você vai ter uma nova relação entre novos seres humanos, porque é um novo corregedor. Você tem trocas, né, doutor Márcio, dos próprios juízes corregedores permanentes, que também, dentro das movimentações naturais da carreira da magistratura, eles acabam mudando, e aí você tem novas pessoas. Então, esse ir e vir sempre traz a dinâmica, a existência aqui de novas pessoas. E eu acho que o senhor falou um ponto que, é claro, quando a gente pensa, né, nessa relação, é claro que é um tema que está todo linkado com o concurso público, né? Porque o concurso termina, você tem o pessoal, eu sempre falo, né? A gente brinca, mas é de fato uma verdade que incontáveis pessoas acreditam que o desafio que aquele desafio que elas se propõem a fazer do concurso, que ele termina com aprovação. Mas, em verdade, ele somente começa, né? Ele tem um início ali. Aliás, né, doutor Márcio, falando em concurso, não sei se o senhor já formou uma opinião. Hoje, um tema que está super polêmico no ambiente dos concursos é o exame unificado lá, né, que foi criado para a magistratura. Eu até estava pensando ontem, né, que há tantas coisas que acontecem na magistratura que depois migram para o campo dos cartórios, que, sei lá, né, se daqui a um tempo a gente não possa ter algo parecido, né? O senhor viu isso aí? Eu vi. O senhor achou... Então, na esteira do que eu estava falando, de uns 10 anos para cá, o CNJ acaba que está encampando e padronizando as coisas e às vezes o que é bom para determinado estado pode não ser bom para o estado de São Paulo, por exemplo, onde o concurso é um sucesso, com todos os percalços, mas ele é um sucesso. Eu acompanho porque eu tenho até clientes em concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É uma beligerância tradicional lá, uma discussão infindável de demandas, matéria que está no âmbito jurisdicional do Supremo e tal. E aqui no ingresso da magistratura eu acompanhei. Eu até já fui suplente num concurso da magistratura, no tempo, quando eu era da ativa. É um concurso que funciona, que eu acho até do EFRA mais difícil do que da magistratura, com todo respeito, fazendo essas comparações. E aí eu sei que o CNJ, pelo corregedor, tinha já uma vontade de criar essa unificação, porque ele quer identificar já vocacionados com essa estrutura, enfim. Mas é uma coisa embrionária. Vamos ter que dar Eu achei esse prazo de 2 anos meio... Eu achei a validade dele muito curta, né, doutor Márcio? O senhor falou um ponto aqui que eu acho que a gente tem que refletir, que é o seguinte: muitas vezes quem está aqui no estado, tem provavelmente muitas pessoas que não são do estado de São Paulo nos acompanhando aqui. Eu acho que para a realidade do estado de São Paulo não haveria a necessidade, né? Porque fala-se muito em... eu li, né, algumas matérias que falam que o perfil uma das razões, né, da existência desse exame unificado seria você trazer uma transparência maior, algumas coisas nesse sentido, mas eu acho que aqui a coisa já é extremamente transparente, já é uma coisa extremamente clara, flui bem, né? Mas talvez essa não seja a realidade do Brasil como um todo, é o que o senhor falou, né? A gente tem muitos países dentro do nosso Brasil, que é um país grande. Agora, 2 aninhos, eu achei que é um prazo meio curto, né? Porque são 50 testes ali, né? Tem que, acho que, fazer... São 35 testes, uma nota também que acho que eu compatível. não gosto de criar padrão assim para concurso, porque você tem um risco
de formatar candidatos e aprovados, dar um termo em inglês, né? Standard, aquele modelinho standard. O advogado ou funcionário do tribunal que era escrevente, ele fica 3 anos lá estudando, trabalhando, fazendo, e vem com aquele perfil de só estudar, tal, com pouca experiência de vida. Eu acho que tem que ter essa mescla já para evitar esse modelo. Eu acho que isso não é interessante, na minha opinião. Você vai ficar formando juízes assim, meio GTP, eu não gosto muito disso, não. Mas vamos falar do tema da corregedoria, que Vamos lá. Me veio um negócio importante aqui, e isso eu falo para quem é da atividade. Quem acabou de ser investido, quem vai ser futuramente, espero, investido, ou vai remover, ou até já é da área. É uma coisa que eu vou falar, porque eu tive 14 anos de corregedoria permanente aqui da capital, e como juiz eu fui no interior, né? Corregedor permanente, só que o juiz na corregedoria permanente, ele meio que vai no vácuo daquelas atas anteriores da correição, só que quando surge alguma coisa muito inusitada é que ele se socorre da equipe do Extra lá na Corregedoria Geral, mas o juiz, no trato da Corregedoria Permanente, do extrajudicial, porque tem corregedor permanente de presídio, a gente tem que ter isso em mente também, tem corregedor permanente do ofício judicial, da vara da infância, tem uma série dessa estrutura da corregedoria permanente. Eu vou falar do extrajudicial, que é o que nos interessa. O juiz, quer de uma comarca inicial, intermediária ou final, nesse trato com a atividade, o juiz ele gosta de um tratamento profissional, técnico, porque ele vai ter que enfrentar, inevitavelmente, situações de dúvidas, de pedidos de providências, eventuais reclamações e tal, ou questionamentos em relação ao cumprimento de um mandado de averbação, por exemplo, ou no âmbito do registro de imóveis, algum questionamento de loteamento, na parte técnica. Mas na parte disciplinar, o juiz ele gosta, é uma coisa que favorece uma situação, é quando o titular, detectado algum problema, detectado alguma coisa, o próprio titular, na gerência administrativa, ele já se antecipa, ele instaura internamente um procedimento, ele já começa a fiscalizar internamente e, simultaneamente, concomitantemente a isso, esse titular de delegação, pouco importa a especialidade, ele deve submeter ao seu corregedor permanente um resumo, dar notícia com toda a transparência necessária para demonstrar a existência de fatos que estão sendo apurados, fatos que podem desaguar alguma irregularidade e tal, e ele vai já mostrar para o seu corregedor permanente que medidas internas estão sendo adotadas. Isso pode não impedir, não obstar, não elidir um desdobramento processual no âmbito administrativo, né? Mas mostra, o juiz vai perceber que tem transparência, tem lealdade e que ele não se compadece com a irregularidade, ao contrário, ele está apurando, ele pode até já suspender, conforme a magnitude da irregularidade, ele já pode até suspender o seu preposto, colher depoimentos, ele tem essa atribuição, abre uma espécie de um expediente apuratório interno e mostra tudo isso com transparência ao seu corregedor. Esse comportamento vai, para o magistrado que vai recepcionar, vai mostrar, e às vezes até um comparecimento presencial, pede 10 minutos lá na agenda do juiz, vê qual é o melhor horário,
e manifesta presencialmente, olhando no olho do magistrado, da magistrada, essa preocupação. Excelência, aconteceu isso, eu estou aqui, comecei agora, ou já estou há bastante tempo. Porque, assim, há uma troca de informações. Quando o juiz chega na comarca, porque tem mão dupla aí. Uma coisa é o tabelião, é o registrador oficial que é aprovado e é investido. Outra coisa é porque tem movimentações de promoções e tal, e o juiz entra, vai assumir a comarca, ele troca informações com o antecessor e fala, e no âmbito da conversa ele vai perguntar como que é o cartório, ou quando eu falo cartório é o ofício judicial, Sim. como que é o serviço eleitoral, como que é a infância e juventude, naquela ordem de todas as atribuições, e vai chegar um momento e falar, e aí, como que é o pessoal do Extra? O RI é bom, o pessoal é trabalhador, é responsável, o tabelionato de notas tem alguma reclamação, qual é o comentário, já teve algum problema, o registro civil, como que é aquele registro civil com um anexo de notas lá no distrito, funciona? Sempre está lá o responsável, o titular, tá? Ah, não, tá vago, tal, mas tem um responsável, ou deu um problema, houve uma suspensão. Tudo é muito conversado e muito informado, muito bem informado. Por isso que é importante que os representantes da atividade extrajudicial tenham uma boa convivência, não só com o juiz, mas também com o diretor do ofício judicial, que é uma pessoa que vai ficar. Os juízes podem até passar, é o turnover normal da carreira, da atividade judicial e do extrajudicial, essas mutações, mas, ao mesmo tempo, o juiz ele vai obter essas informações. Então, ele vai se socorrer lá do antigo escrivão, que é o diretor, falar, não, lá tem pode ficar sossegado, o Arthur Delguercio está lá em Itacoaxetuba, o senhor fica tranquilo, é uma pessoa, ele é referência, tal. Outra constatação, com o concurso do Serviço Extrajudicial, os próprios magistrados sabem do exame difícil, da exigência que é ser aprovado no concurso, então ele já sabe que ele pode, tem essa presunção de que se trata de uma pessoa capacitada, qualificada, apta a tocar a atividade extrajudicial, que a favorece muito. Mas, então, essas trocas de informações existem, é normal. Pode entrar, vai vir uma juíza lá que tem a fama de brava, ela vai ser minha corregedora permanente, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Você tem um trabalho profissional, técnico e obviamente, questão de respeito, é mútuo, né? Vai se apresentar, porque o juiz pode começar a atividade, ser nomeado, e o tabelião já está lá. Aí o tabelião já foi investido pelo antecessor, mas o tabelião vai se apresentar, vai agendar uma data lá e se apresentar, se colocar à disposição para o magistrado, o registrador igualmente. Então, esse o relacionamento. Doutor Márcio, o senhor falou agora, eu acho que, olha, é muito legal, é muito rico, né, essa troca, é muito rica essa troca que a gente pode fazer, porque o senhor tocou num ponto que eu acho, eu vejo como extremamente valioso. O senhor falou dessa clareza, né, de quando você enfrentar eventualmente um problema no cartório, e você vai enfrentar, tá? Ninguém passa por uma jornada notarial sem ter contratempos dentro da sua caminhada. Não tenham essa ilusão, porque por melhor profissional que você seja, problemas ocorrerão. E aí, o senhor usou uma palavra aqui para mim que tem muito valor, que é a clareza e duas, na verdade, a clareza e o respeito. Porque a gente não pode ter a intenção, eu sempre digo o seguinte, eu como tabelião, eu tenho sempre o plano de prestar o melhor serviço possível e também de gerar a maior segurança possível dentro das relações que são a mim
entregues como tabelião. Só que o nosso universo de atuação é muito grande, né? Então eu vou me manter dentro do foco do exemplo. Eu sou tabelião numa cidade grande, né, com inúmeros atos notariais que são praticados todo santo dia no cartório. São milhares de reconhecimentos de firmas, de autenticações, reconhecimentos de firma por semelhança, por autenticidade, escrituras, procurações, protestos, são milhares de atos praticados ali semanalmente. Claro que a minha intenção é que não haja um resquício de falha em nenhum deles, mas eu sou ser humano e as pessoas que trabalham comigo também são, e ainda dentro desse contexto a gente vive num mundo, aí não é, o pessoal fala, no Brasil o pessoal, que é isso? É no mundo existem pessoas que têm boa intenção e pessoas que não têm uma intenção tão boa assim. E a gente sabe que uma realidade dentro do contexto dos cartórios atualmente são os falsários. Falsários que, inclusive, possuem métodos e mecânicas de falsificação que são cada vez mais perfeitos, cada vez menos perceptíveis aos olhos de uma pessoa comum. É óbvio que o bom tabelião de notas, ele tem que manter um treinamento para a sua equipe, ele tem que fazer cursos de grafotécnica, de documentoscopia, tem que ter ferramentas de identificação de falsidade, mas a verdade é que, vez ou outra, algum falsário consegue ali abrir um cartão de assinatura, ele consegue praticar um ato. Qual que é o ato que eu, tabelião, tenho que praticar? Ai, não, olha, eu não vou fazer nada porque, poxa, o meu corregedor pode ficar bravo e vai instaurar procedimento e tal. Eu acho que o Dr. Márcio tocou num ponto que é um ponto que eu procuro trazer nas minhas relações correcionais e que eu digo que isso é garantia de sucesso nessa relação, né? Que é o quê? Você ser claro, olha, o que aconteceu? Olha, uma pessoa apresentou uma cédula de identidade tal, abriu um cartão e fez um reconhecimento de firma. Apurei e constatei aqui que não tem como, é um documento que tem uma perfeição quase tão próxima da realidade, a gente tem casos que até são iguais à realidade, porque são casos de falsidade ideológica, né? E aí você não tem basicamente como pegar. E aí, tá aqui o que aconteceu, estão aqui as minhas providências, eu entrego para o senhor ter ciência, o senhor doutor corregedor permanente. E esse contato pessoal, esse olho no olho, esse movimentar, né? Hoje em dia, as pessoas andam, parece que meio preguiçosas até de ter contato pessoal umas com as outras. Cara, reserva uma meia hora do teu dia, como o Dr. Márcio falou, e vá até o juízo corregedor permanente para poder explicar o que aconteceu e comunicar num olho a olho as posturas que você, como tabelião, tomou, para que ele saiba como proceder. Eu acho que as pessoas às vezes imaginam que ser tabelião, que ser oficial de registro, seja um sinônimo de que você tenha que ter perfeição, que você seja um ser humano infalível e tal. E não é assim. As pessoas têm que ter o quê? Tem que ter um padrão e comprometimento. Eu tive um episódio interessante, Dr. Márcio, ao tempo da pandemia, no qual eu contei, assim, foi muito importante o apoio do meu corregedor permanente, porque nós tínhamos regras para a entrada de pessoas dentro do cartório. Na época da pandemia, nós não podíamos deixar o cartório aberto como ele é aberto hoje. A minha estrutura é uma estrutura muito boa, é um prédio grande, é um prédio que comporta ali a nossa necessidade regular. Porém, ao tempo da pandemia, nós não poderíamos, existia um controle de entrada, existia uma série de coisas. E claro, a gente sabe que na pandemia, alguns tipos de conduta, elas tomaram um viés muito mais político do que um viés de enfrentar a situação como um regramento que existia naquela época. Teve até provimento do CNJ informando como é que eu poderia receber pessoas dentro do cartório. E eu enfrentei ali algumas reclamações de pessoas que não se conformavam com o fato de ter que aguardar na rua, porque nós tínhamos o controle de entrada. E eu falei, olha, eu entendo a sua insatisfação, mas eu não posso receber as pessoas aqui como eu recebia em tempos normais. E essas reclamações que eu tive, né, por não admitir a entrada regular de pessoas no tempo da pandemia, todas elas, sem exceção,
eu comunicava de imediato ali para o corregedor, para a gente poder falar, olha, doutor, eu tenho aqui essa situação, eu estou agindo dentro do que se espera de mim, mas eu estou com pessoas aqui que se queixam. Ah, não, ó, tudo bem, eu estou ciente do que está acontecendo, haja dentro desse caminho. Então, eu acho que clareza é uma palavra muito importante nesse contexto. Não há, claro, a nossa busca tem que ser pela perfeição, mas a gente não vai conseguir a perfeição em absolutamente tudo. Então, o que nós temos que ter é o quê? É clareza, é comprometimento, esse respeito que o senhor falou, né, no sentido de relatar as coisas conforme elas acontecem, porque agindo dessa maneira, é como eu disse, é uma, entre aspas, garantia de sucesso na relação. E eu acho que isso é muito bom, porque criando esse tipo de contato, a relação correcional, olha que interessante um ponto de vista, né? Até dentro desse contexto que eu vivi na pandemia. Ela é até uma garantia, é uma segurança para o tabelião na atuação dele, né? Então, olha só, a gente tem uma garantia, fala, não, peraí, eu estou relatando aqui tudo conforme a questão acontece, conforme os fatos acontecem, melhor dizendo, e, cara, tudo bem, eu estou tranquilo, porque não há o que eu tenho que fazer está sendo feito. Então, para o tabelião, é também uma garantia de uma atuação um pouco mais tranquila. Eu gostei muito disso que o senhor disse, dessa clareza Arthur, e dessa... olha só, isso que aconteceu, essa insatisfação, essa reação de um usuário que não se conformava com o cumprimento de uma diretriz que estava imposta em vigor, inclusive. O tabelião, o registrador, ele precisa ter, então, essa sintonia fina para detectar. Isso pode gerar uma reclamação perante a Corregedoria Permanente? Se sim, na dúvida, materializa um expediente interno, já se antecipa, porque uma coisa é você se antecipar e levar ao conhecimento do corregedor permanente determinada ocorrência, determinado fato, determinada situação. Outra é uma reclamação direta para o corregedor permanente, sem essa prévia manifestação do titular, e aí o corregedor fala, poxa, mas ele vai instaurar um expediente, que não significa nada, mas vai vir para colher manifestação, e aí fica o reclamante e o reclamado, o titular da delegação lá que vai prestar as informações. É diferente quando já há uma manifestação, já tem um registro prévio do titular da delegação com relação ao fato. Então, cabe aí, além de todas as incumbências hoje dadas ao tabelião, ao registrador, essa sintonia fina para saber. Eu vou materializar o caso e eu acho que é importante fazer isso. E também, né, doutor Márcio, acho que uma visão dentro dessa sintonia fina, eu lembro que foi uma conversa até que eu tive em uma ocasião com um corregedor permanente, não ficar relatando absolutamente tudo, porque isso talvez não tenha valor, né, de você ter, eu acho que essa sintonia, ela envolve até você pensar na situação de filtrar de fato o que é relevante, para não ficar qualquer vírgula diferente que acontece na realidade do cartão. Né, gera até um desgaste no sentido oposto, de falar, pô, o titular tem que ter uma autonomia para lidar com problemas de dia a dia, né? Então, não é? Então, acho que isso é muito importante. Tem 2 comentários aqui, só para ler. A Glaubiane colocou aqui, quando trabalhei em cartório, o tabelião enfrentou um processo por uma procuração feita com documentos falsos, mas eram perfeitos, muito complicado. Foi o que eu disse agora. Hoje existem documentos que são perfeitos. Existem até vários julgados do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo dizendo que o tabelião não é perito. Claro que quando o tribunal fala que o tabelião não é perito, isso não quer dizer que eu possa agir de qualquer jeito, né? A gente tem que ter, como eu disse, é importante treinar a equipe, ter curso de grafotécnica, de documentoscopia,
ter aparelhos no cartório que permitam identificar falsidade. Hoje existem várias ferramentas, mas a verdade é que os falsários eles são cada vez mais perfeitos dentro da sua atuação, e isso pode acontecer. Como o Dr. Márcio disse, ter um pedido de esclarecimento, uma informação, não é sinônimo de que vai instaurar ter... um processo exatamente. formal. O Rafael colocou aqui, fico encucado porque alguns colegas afirmam existir uma animosidade entre oficial e corregedor. Cara, animosidade, ela pode existir, é o que eu sempre falo, a gente não pode misturar a função com as pessoas, né? Existem pessoas que são mais nervosas e tal em qualquer função. Tem o tabelião, tem o oficial, tem o juiz, tem o promotor, tem o advogado. Então, assim, generalizar que há uma relação de animosidade entre corregedores e tabeliães oficiais, eu acho que não é correto. Eu posso falar, aí eu tenho procurado, eu usei, né, e me usei de exemplo aqui em alguns casos, e eu vou continuar me utilizando. A minha relação com os corregedores permanentes que eu tive em Campos do Jordão, em Itacoaquecetuba, e a que eu tenho atualmente, é uma relação que passa muito distante do que se chama de animoso, é uma relação excelente. E eu falo que para a pessoa que tem responsabilidade, essa excelente relação, ela é até uma responsabilidade maior. Olha que interessante, né? Porque às vezes o vínculo de confiança que você cria com o teu corregedor, né, e com as pessoas que estão lá no juízo corregedor, ele é um vínculo de confiança tão grande que você sempre fica pensando, poxa, eu tenho que fazer por merecer essa confiança que existe. Então, e atuar da melhor maneira possível, né? É um viés interessante para a gente destacar também. Não é para ser... Pode até ser um amigo, frequentar a casa fim de semana, um de outro, um churrasco no interior é muito comum, mas o relacionamento, forçosamente, ele precisa ser técnico e profissional. No mínimo isso, e respeitoso. Isso. Né? Concordo. Aí é óbvio que tem que respeitar o estilo de cada um. O juiz não vai no fórum em tal horário, ele só vai à tarde, e ele tem muito processo com réu preso, você tem que ver. Eu preciso falar com o juiz não está me recebendo. Vai falar com o diretor, claro, conversar com o promotor primeiro. Tem uma série de caminhos assim, mas o ideal é não gerar desgaste. Também acho. Um ponto importante que eu ia comentar brevemente com o senhor, e veio uma perguntinha aqui que eu acho que já nos abre uma possibilidade para falar sobre isso. É importante dizer que a função correicional, claro que ela não é, a gente já destacou aqui que ela não é só fiscalizatória, né? Que existem outras vertentes para essa relação, mas dentro da função fiscalizatória, nós temos correições que são ordinárias e extraordinárias, né? As ordinárias acontecem anualmente, aqui no estado de São Paulo, normalmente nessa época, né, de novembro e dezembro, acontecem as correições ordinárias, mas nada impede a ocorrência de correição extraordinária. Lembrando que correição extraordinária não é sinônimo de problema, pode ser sinônimo de problema, mas existem correições extraordinárias que são fora daquele contexto habitual, mas que não são sinônimo de nenhum tipo de problemática. As correições podem ser totais ou parciais, normalmente são totais, né? Eu acho que normalmente quando há uma mobilização para aquele cartório, ela é total. E aqui o Frank colocou o seguinte: o juízo corregedor permanente não tem condição de fazer uma auditoria nas correições. Haveria que se falar em qualquer tipo de responsabilidade por parte da permanente ao não identificar faltas de repasses? Olha, eu vou passar a palavra para o Dr. Márcio, mas eu acho o seguinte: essa função fiscalizatória, nesse aspecto específico, e o aspecto que o Frank trouxe, a falta de repasse, para quem é aqui do estado de São Paulo sabe que nos últimos anos ele vem sendo olhado muito de perto, né, Dr. Márcio, porque houve, infelizmente, alguns casos de ausência desses repasses que acarretaram procedimentos administrativos. Então, o que eu digo é o seguinte: eu acho que sempre vai depender
a função fiscalizatória, em tese, ela teria que apurar essa questão dos repasses. Porém, existem formas e formas de você fazer essa apuração. Por exemplo, se há, né, casos que aí são excepcionalíssimos, de uma dificuldade, né, por parte do tabelião que cria para o corregedor permanente fazer essa fiscalização, eu não acho que a gente possa falar numa responsabilidade do juiz, o corregedor permanente. Eu acho que é uma pergunta de difícil resposta, porque ela envolveria uma análise de cada caso. Exatamente. Né? Mas acho que... Factual. Mas o fato é o seguinte, é o tipo da conduta que ela é abominável, e eu não vou nem falar de corregedoria permanente. A ordem na corregedoria geral é tolerância zero para esse tipo de conduta. Isso é gravíssimo. Isso pode gerar até procedimento de intervenção com consequências extremas no âmbito de processo disciplinar com perda de delegação. Exemplo clássico, tá? O que o nosso o colega que está nos acompanhando pode estar questionando, Frank, realmente, eu não vou nem falar de fiscalização para verificar repasse. Tecnicamente, quando se trata de uma serventia com um problema, o ideal é que a equipe da Corregedoria Geral venha fazer a correção, porque ela dispõe de elementos já mais tarimbados que conhecem os mecanismos para pegar os problemas, as falhas funcionais. O juiz, o magistrado, o interior, nós temos que ver que ele tem questões de direito público para enfrentar, matéria de infância e juventude, réu preso, problema com a prefeitura, uma série de coisas, né? E aí, eu não vou falar que fica secundário essa fiscalização, mas na ordem das coisas, ela não acaba sendo até prioritária. Então, mesmo qualquer problema, às vezes o próprio promotor, que tem bom relacionamento, ele pode falar, olha, eu estou achando que está tendo um problema aqui e ali, e cidade do interior tem muito assim, esses comentários, o que a gente fala até de ambiente mais assim, provinciano, paroquial, e acaba sabendo da vida de todo mundo e a coisa chega. E conforme a magnitude do problema, porque não é só o problema grande é na capital, não, às vezes os problemas estão em pequenas unidades, em distritos que facilitam alguma coisa, mais do que até na própria sede da comarca, se socorrer mesmo da Corregedoria Geral, entrar em contato com a equipe da Corregedoria e pedir uma força-tarefa para fazer uma inspeção. Isso é muito eficaz. Mas daí a se falar em responsabilidade do correio, eu acho um exagero, né? Acho que não. Eu acho que não. Não dá. Eu também acho que não. Não dá. Temos aqui uma mensagem do Francisco falando que nesses 12... O Francisco é nosso colega aqui em São Paulo, doutor Marcelo, aluno de alguns projetos também. Ele fala que nos 12 anos de extrajudicial aprendi uma coisa valiosa. Se a sua serventia estiver funcionando corretamente, observando normas e leis, você dificilmente vai ter problemas com as corregedorias, sempre atendendo as partes com urbanidade e presteza. Concordo com você, Francisco, esse é o caminho. Mas, ao mesmo tempo, o que eu quero dizer assim, o fato de se instaurar uma representação, preste atenção, eu estou falando rotulado de representação, sim, uma reclamação, um pedido de providências, não significa que você não está andando direito, não está cumprindo as normas, as leis. Pois é. Vamos falar da pirâmide oposta, né, do extra, que é as normas, depois vai para baixo a Constituição. Mas o fato é que, ainda que agindo direito, ainda que cumprindo todas as diretrizes, atendendo com urbanidade, tendo uma serventia com acessibilidade, uma série de... Quero dizer assim, sobretudo o tabelião, viu? Ele está muito exposto a essas reclamações. Eu vou confidenciar uma coisa. Quando eu comecei na segunda vara de registros públicos, em 1999, eu descobri que tinha um usuário, advogado, e ele
garimpava cartório em cartório reconhecimentos de firma para questionar a cobrança irregular quando não tinha valor econômico e era com valor econômico, para buscar indenização em décuplo em vários casos. Nossa! Olha, foi uma coisa maquiavélica. Então, eu falo, e os tabeliães, os registradores civis que fazem essa atividade tabelião, eles tinham, cumpriam rigorosamente, mas eles estavam expostos, e ele vinha fustigava com reclamações e mais reclamações. Então, e acontece, hein, doutor Márcio? Acontece. Existe uma indústria aí, viu? Pois é, pois é. E é o que o senhor falou, eu achei muito legal o que o senhor falou, o fato de você ter alguma eventual reclamação, não é sinônimo de que, não, tem problema. O problema começa, Arthur, quando há a edição de uma portaria instaurando o processo disciplinar administrativo. Sim. Mas também não é o fim do mundo. Você se defende e vai discutir, porque às vezes é uma questão de interpretação que comporta uma defesa e até para afastar essa instauração também. E é o que o senhor falou, dentro do contexto das relações que passam pela mão do tabelião de notas, hoje existe uma infindável quantidade de relações, e é o que eu sempre falo, o tabelião é profissional do direito. Então, por vezes, eu ouço isso basicamente toda semana no cartório. Você está me negando praticar o ato de uma determinada maneira, mas o cartório X já fez. Eu falei, olha, tudo bem, eu respeito o cartório X, porém, a minha linha de trabalho é essa, né? E eu acho que tudo bem, existem perfis de olhares para atos notariais que são diferentes. Por exemplo, o balcão tem muito isso, né? Ali na parte de reconhecimento de firme, de autenticação. Fala, olha, não, mas essa assinatura, eu preciso de uma nova assinatura. Mas eu tenho num outro cartório, o outro cartório faz e fala, olha, tudo bem, então use lá se você precisar, porque no meu padrão de conferência não está confrontando a assinatura. E é importante, o que o Francisco disse acima ali é o que tem de mais valioso. Se estamos cumprindo o nosso papel com integridade, com clareza, com verdade, tudo se resolve no sentido de que são posições que você talvez vá ter que sustentar com um usuário um pouco mais exaltado ou até, dentro desse contexto que a gente falou, mal intencionado, de ficar caçando falhas para poder pedir indenização. Né? Temos uma perguntinha aqui, estamos caminhando, eu sempre falo, né? As boas lives passam voando, já estamos aqui perto da nossa 1 hora, e veio uma pergunta, na verdade, que eu queria ouvir o Dr. Márcio, até tem a ver, claro, com a função correcional aqui em São Paulo, de quais são as expectativas para o nosso novo corregedor aqui em São Paulo, que é o Dr. Loureiro, né? Que foi agora eleito como corregedor. Eu conheço o Dr. Loureiro como professor, né? Ele escreveu já muita coisa e também chegou a lecionar, né, sobre matérias que têm uma correlação com a nossa atividade. Então, ele é um grande conhecedor do extrajudicial. Eu fiquei muito... ele é meu contemporâneo de faculdade. Nós trabalhamos juntos na Corregedoria Geral da Justiça, na equipe do Extra. Eu chamo ele de Chico Loureiro, Francisco, enfim, mas nosso futuro corregedor é uma capacidade, ele conhece o extrajudicial muito, é um civilista, portanto, ele domina a área de registro de imóveis, mas ele conhece muito, vai montar uma equipe fantástica, com certeza, do extrajudicial, que é importante. Então, há exemplo, veja, o Francisco Loureiro foi auxiliar na primeira vara de registros públicos, junto com o Marcelo Berti, na primeira de registros públicos. Depois ele trabalhou na equipe do corregedor Vaz de Andrade, na equipe do meu pai, que foi corregedor-geral de Justiça. Assim, ele domina o tema. A exemplo do, por exemplo, Renato Nalini, que foi juiz da segunda de registros, da primeira, foi da equipe do extrajudicial, como Geraldo Pinheiro Franco, que foi um grande também
corregedor e presidente, Naline, corregedor-presidente, e o Loureiro conhece muito os meandros do registro de imóvel, então eu tenho muita expectativa super favorável. E é importante, né, doutor, o senhor tocou num ponto só para a gente caminhar para o finzinho, mesmo pensando na corregedoria geral, é super importante a montagem de boas equipes, né, para o corregedor ter ali assessor, é fundamental, né, ter uma boa equipe para poder assessorá-lo com qualidade, né? É a vitrine da corregedoria, porque a equipe elabora o parecer em relação àquilo que vai ser provavelmente aprovado. É claro que é conversado, o corregedor tem uma orientação, mas a equipe, ela que determina mais ou menos os destinos em relação à parte administrativa, por exemplo. Legal, legal. Tem uma perguntinha aqui do Vitor falando que se a atuação do interino acaba sendo mais limitada que a do oficial, como que a gente enxerga isso? O interino, Vitor, ele tem, de fato, algumas limitações, principalmente de ordem financeira, que estão previstas lá na resolução 80 do CNJ. Então, acho que a principal é o quê? O interino designado, ele não pode criar novas despesas para a serventia que onerem a serventia de modo continuado, né? Não é qualquer despesa. Se ele precisa comprar uma caneta Bic, ele pode, mas assim, despesas que onerem a serventia de modo continuado tem que ter autorização do juízo corregedor permanente, né? Então, eu vou contratar um funcionário, autorização. Eu vou mudar o prédio do cartório porque esse prédio não comporta o cartório, autorização. Essas medidas, todas essas medidas de oneração de forma continuada tem que ter essa autorização, e a ideia dessa limitação é não criar serventias que sejam insustentáveis sob o aspecto econômico, né? De aumentar tanto a despesa que ela se torne muito talvez com que gere pouco interesse nos candidatos. Olha, eu acho razoável essa limitação, né, de você, porque o interino ele não é um titular com autonomia, ele age em nome do Estado de uma maneira mais intensa, porque é uma função de confiança. Tanto é uma função de confiança que, se quebrada, ele pode ser afastado de imediato, né? Não tem aquele procedimento todo que envolveria aí o titular. Vazia. É uma denúncia, exatamente. Então, cara, eu acho que tudo bem, mas o que eu sempre falo do interino é o quê? Tem muita gente que trata o interino como uma figura a ser temida. E aí eu volto para algo que a gente já fala. Temida em que sentido? Eu vou chegar no cartório novo, ele vai me causar confusão, ele vai gerar problema e tal e tal. E aí eu vou voltar a algo que nós já falamos mais de uma vez nessa live de hoje, que eu acho que é pertinente dentro desse contexto. Quem é interino é o ser humano que está lá na figura. Então, existem pessoas bem intencionadas, não tão bem intencionadas, pessoas que querem criar problema. Vou me trazer para o exemplo novamente. E eu, Arthur, por exemplo, fui extremamente feliz com os interinos que estavam à frente do cartório de Campos do Jordão e de Itacoaquecetuba antes da minha chegada. Ambos me receberam bem, ambos não criaram qualquer tipo de problema para a assunção do cartório e, pelo contrário, eles ajudaram e continuaram comigo até se aposentarem, os dois, né? Então, olha que interessante. Acho que interino é uma figura que pode ou não ser temida, dependendo de quem está lá exercendo a função. Agora, a questão é uma função um pouquinho mais engessada mesmo, né, doutor Márcio? Não tem como negar, né? É necessária essa limitação, essa restrição, sob pena de inviabilizar para o futuro titular a serventia. Ele vai inflar lá a folha de pagamento, por exemplo, vai alugar para uma outra pessoa que é de conveniência dele. Então, tem uma série de restrições, de limitações. Não tem essa gerência administrativa plena que está contemplada na lei para os titulares. Então, é necessária essa limitação. Passa pelo crivo do corregedor permanente. Ele precisa fundamentar, justificar, demonstrar a pertinência de determinada pleito para ser aprovado. Legal. Mandar um abraço para o Dr. Germano, que falou aqui que beleza ver vocês dois nessa live. O Dr. Germano, que foi
desembargador aqui em São Paulo e hoje é registrador de imóveis em Cianorte, o grande doutor Germano, amigo querido aí, que hoje é um grande expoente da nossa atividade no extrajudicial. Doutor Márcio, passou rápido, mas foi muito bom o conteúdo que nós geramos aqui hoje, eu fiquei feliz. Para mim, eu sempre falo, repito, e não canso de repetir que é uma honra poder compartilhar ambientes como esse com o senhor, que é uma pessoa que eu respeito e admiro muito, uma pessoa que fez parte aí da minha formação como tabelião e a quem eu guardo um respeito e um carinho muito grande, e poder compartilhar eventos com o senhor, para mim sempre é uma honra muito, muito grande mesmo. E eu agradeço pelo fato do senhor ter aceitado aí o nosso convite para estar aqui hoje no Quinta com o DG, por ser essa figura acessível, educada e que sempre nos presenteia aí com conteúdos de extrema qualidade. Então foi uma honra, uma alegria recebê-lo aqui novamente. Igualmente, para mim, foi uma satisfação assim, incrível. Gostei das perguntas, o pessoal aí participando, e você sempre inovando em tudo, e é um exemplo que dignifica a atividade. Obrigado. Parabéns, Deguar. Obrigado, doutor. Fique com Deus, eu estou à disposição sempre. Você... pessoal pedindo live aqui sobre o 13º concurso, vamos ver se mês que vem eu volto. A batuta está com o Francisco Antônio Bianco Neto, desembargador experiente, muito tranquilo, um sábio, vai ser excelente essa banca. Vou tentar convencer o Dr. Márcio a fazer um novo Quinta com o DG com a gente para falar sobre o 13º. Gente, vou deixar no suspense aqui. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e um excelente dia a todos. Obrigado. Tá bom.